Pessoal, vamos começar com nossa aula de hoje. Eu quero começar nossa aula comentando um pouco sobre acho que foi o último exercício que resolvi na aula passada. O que seria, né? Primeiro, eu errei na hora de graficar a força normal aqui, tá? Sem perceber, eu errei aqui. E como seria então o gráfico da força normal aqui, né? Que essa força normal é devido, né, a esse arame sobre a conta, né? Então, como a gente pode determinar melhor a direção correta dessa força normal, é decir, do N? Você lembra que essa força F é maior que a força da gravidade, tá? F é maior. Eu acredito que em algum momento a gente falou sobre isso, tá? E também, talvez a gente, isso, tá aqui, 10 newton. E a força da gravidade, acho que vai ter módulo de 0,98, disse quase 1 newton. Quase 1 newton de magnitude. Então, essa força F, e como está apontando para cima, ele vai ganhar. Então, em outra situação, se não tivesse arame, o que aconteceria é que essa conta iria somente para cima, tá certo, né? Se não tem uma velocidade inicial na direção horizontal, ela iria diretamente para cima, nada mais, se aceleraria, né? Mas nesse caso, por que esse objeto não vai diretamente para cima? É devido a esse arame. Então, não está deixando ele subir, né? Como aconteceria quando estaria livre, né? Essa conta. Não está deixando subir. Então, significa como essa conta está tentando, ou essa força F está tentando puxar para cima, tá certo? Né? E acelerar para cima. Então, significa que o arame está retendo. Então, significa que esse arame deve realizar uma força de certa forma contrária a esse F. Então, significa que se eu desenhei dessa forma N, ele está favorável, né, a F. E não deveria ser, deve ser a contrária. Então, a única possibilidade de essa força seria ser assim, da seguinte forma, né? Então, teria que ser dessa forma. Formando 90 graus com arame, né? Mas teria que ter essa direção. Por que tem que ser 90 graus com arame, né? E não pode ser diretamente para baixo? Porque é uma força de contato. E uma força de contato aponta na direção ortogonal a contato. Porque nessa parte, eu acredito que a semana passada desenhei, mas vou desenhar de uma forma melhor. Tá? Vamos supor que esse daqui seria a conta. Então, como nós falamos, a conta tem um furo. Vamos dizer que esse seria o furo. E o arame está passando por aqui. Tá certo? Esse seria o arame que está passando, né? No interior do furo. Então, o contato acontece nessas paredes. Aqui, né? Nessas paredes. Aqui. Tá? Ou aqui também, né? Então, significa que nesse caso, o contato seria mais ou menos, né, essa linha aqui. Ou essa superfície, né? Essa daqui. Então, uma força tem que ser ortogonal a isso. Significa que tem que ser ortogonal ao arame. Tá? Então, teria que ser N, assim. Ok? Isso sim estaria correto. Né? O gráfico, né, dessa força normal, assim como está, sim, estaria correto, tá? Por quê? Porque o arame está prendendo para baixo, está retendo. Se não existisse esse arame, essa conta iria assim. Mas devido a esse N, né, não se mantém. Tá? E faz esse movimento ao longo do arame. Tá certo? Porém, esse N retém a conta, porém, ele de qualquer forma não realiza nenhum trabalho. Por quê? Porque esse N faz 90 graus com deslocamento. O deslocamento é
esse arame, esse vetor que ocupa todo o arame, né? Então, faz 90 graus e de qualquer forma o trabalho continua sendo zero. Você não tira energia, nem dá energia. Tá certo? Então, não é que toda força realiza trabalho. Tá? Tem forças que não realizam trabalho por essa razão, porque faz 90 graus com o deslocamento. Tá? Ok, então era isso a primeira observação que queria fazer para vocês. Tá? Qual era a segunda? A segunda, então, é sobre isso daqui. Acredito que não conseguiram resolver vocês, né? Determinar a rapidez da conta no ponto B, aqui. É decir, nesse ponto, quando está aqui, sabendo que no ponto A estava em repouso. Aqui estava em repouso. Se estava em repouso, significa que sua energia cinética é zero. Mas por que eu posso dizer que a energia cinética aqui é zero? Porque a energia cinética é um médio da sua massa, né? Nesse caso da massa da conta, tá? Multiplicado por sua velocidade ao quadrado. Ok? Essa seria a fórmula da energia cinética. Mas como é energia cinética inicial, então a velocidade inicial nesse ponto A. Mas aqui nós estamos dizendo que no ponto A estava em repouso. Significa que era zero. Então, se aqui é zero, anula tudo, então a energia cinética é zero, né? Ok, então a energia cinética nesse ponto é zero. Então, a energia cinética quanto será aqui? Você lembra que a energia cinética final seria a energia cinética inicial mais o trabalho líquido que se realiza, né, sobre esse objeto líquido, né, ou resultante. Tá? A gente vai colocar como resultante melhor. Ok. Então, a energia cinética inicial foi zero. Esse aqui é zero. Né? Tá aqui, zero joule. Então, a energia cinética final seria simplesmente o trabalho resultante, que era isso daqui. Oh, perdão. A gente aplicou essa, né? Algum momento isso. Perdão, eu vou me confundir aqui. É melhor usar o trabalho resultante. Quanto vale? O trabalho resultante era isso. Isso aqui. 27 joules. 27 joules. Então, aqui, na verdade, eu apliquei, calculei o acréscimo, né? Quanto aumenta a energia cinética? Justamente aumenta 27, porque era zero e agora é 27. Então, o aumento foi 27. Tá? Esse aqui é o trabalho resultante. Pronto, então eu sei que a energia cinética é 27. Eu acho que aqui eu posso apagar essa parte. Ok. Então nós temos essa informação. E nós sabemos que a energia cinética tem a seguinte fórmula. Em qualquer momento, sempre, seria 1/2 da massa, sua velocidade ao quadrado. Mas aqui a velocidade será a velocidade final. É justamente, né, a velocidade nesse ponto. Ou rapidez nesse ponto, tanto faz. Então, essa rapidez que está pedindo seria BF. Então, é isso que está pedindo. Então, vou isolar esse BF. Então, esse 2 passa a multiplicar aqui. Então, seria 2 a energia cinética final. E esse M passa dividindo. E velocidade ao quadrado ficaria ainda, né? Ok? Então, esse 1 não altera nada. Então, velocidade final, tiro raiz A, né? Ou esse expoente 2 passa ao outro lado como raiz. Então, vai ficar assim. Né? Então, não fica desse jeito. Então, agora sim, nós podemos calcular a velocidade final. Seria raiz quadrada de 2. A energia cinética é quanto? 27 joules. Mas 2 vezes, então, esse valor. Então, seria 54 joules. Dividido pela massa. E quanto a massa? 0,1 quilogramas. Tá certo? 100 gramas, né? Que é equivalente a isso, né? Então, a velocidade final, ou rapidez, tá? Porque esse aqui é o módulo, tá? O correto é chamar rapidez. Então, a rapidez final seria, então, raiz de 54 sobre isso, vai dar 540.
Raiz de 540 e já raiz quadrada de Joule e quilogramas. Eu acredito que esse aí deveria dar, esse aqui deveria dar metro segundo. Deve dar isso, justamente as unidades da rapidez. No dentro deve dar, você tente fazer isso, tá? Precisa fazer. Dentro vai dar metro quadrado, segundo quadrado, com certeza. Ao tirar a raiz vai dar isso. Então seria isso. A velocidade final seria raiz de 540 metros por segundo. Ok? Se você quiser pode deixar assim, não tem problema. Ou você usa a calculadora e determina, né? Quanto é. Ok, vamos continuar. Mais um assunto muito importante. Teorema trabalho, energia, potencial. O teorema WU, né? Fica meio estranho. Melhor chamar teorema trabalho, energia, potencial. Então, esse aqui vai ser um teorema que nos vai permitir relacionar o trabalho, tá? Realizado pela força da gravidade com a variação da energia potencial, tá? Da mesma forma, né? Bem parecido com o teorema trabalho energia cinética, né? Ok. Então aqui a gente vai trabalhar, vai se concentrar mais na gravidade, na força da gravidade, tá? Ok. Então vamos fazer o seguinte, vamos com um exemplo. Imagina que nós temos, né, uma polia, né, rodando aqui e, né, que está pendurado ao teto, tá, né, prendido ao teto, esse aqui é o teto. E nós queremos levantar um peso, né, um objeto, né, pesado, vamos supor pesado, de massa M, né, e amarramos uma corda e fazemos passar pela rodana, né, e a gente puxa, né, por esse lado, né, para poder tentar subir esse objeto, né? Então a gente aplica uma força para baixo aqui, que vamos chamar de F. A gente vai colocar FA, de força aplicada, tá? Força aplicada. Então nós temos essa força aplicando, então essa força vai ser transmitida sobre a corda e vai chegar a esse ponto, né? Então, como nós desconsideramos a massa da corda e a massa da rodana, né, nessa situação, e também considerando que a corda não se estica, né, mantém seu comprimento inicial, a gente lembra que a gente demonstrou que essa força era transmitida sem nenhuma perda. Se aqui a gente aplicava FA, aqui acaba também chegando FA. Então, esse FA age sobre esse objeto, tá certo? Esse bloco, né, uma caixa, alguma coisa, algum objeto pesado, né, vamos supor. Então ele vai conseguir levantar, claro, se conseguir ganhar a força da gravidade, tá? Ou pelo menos ser um pouquinho maior que a força da gravidade que deve estar agindo sobre essa caixa, né? Então sobre essa caixa está agindo uma força diretamente para baixo, tá? Então, mais ou menos assim, a força da gravidade deve ser um pouquinho menor que isso, né? Se a gente quer levantar esse objeto, então esse aqui seria a força da gravidade. Ok, então, se esse FA for ligeiramente maior, a gente pode colocar assim, dessa forma isso. Mais ou menos maior que a força da gravidade, então significa que esse objeto pode se elevar, tá certo? Então, esse objeto, em algum momento, estará a uma certa altura. Vamos dizer aqui.
tá? Estará a um certo nível e a gente para nesse nível, né? Vamos marcar esse nível por essa linha, ou essa altura por essa linha, né, tracejada. Ok. Então, essa força aplicada deve estar realizando um trabalho sobre esse objeto, sobre o objeto de massa M. Tá? Por quê? Porque é uma força diferente de zero e fora que é uma força que consiga deslocar esse objeto. Tá certo? Existe um deslocamento, né? Seria, por exemplo, aqui o vetor deslocamento, né? Seria dessa forma, seria desde esse ponto, vamos dizer, até esse ponto. Esse seria o vetor deslocamento. Tá certo? Então existe um trabalho, é dizer que o trabalho realizado pela força A, que vamos chamar de WA, é diferente de zero. Por que é diferente de zero? Porque consigue deslocar. E essa força está, ou esse deslocamento acontece na mesma direção da força. Tá certo? Não está nem ortogonal, o deslocamento não é ortogonal, nada disso, né? Ambos estão na mesma direção. Nesse caso, o trabalho seria, né? Seria a magnitude da força aplicada, o deslocamento, que a gente vai chamar de, por enquanto, né? Vamos dizer esse deslocamento de, pelo cosseno do ângulo que eles formam. E que ângulo formam eles? Né? Aqui você está vendo, olha, o deslocamento e a força sul, que ângulo formam? Formam ângulo zero. Então, cosseno de zero. E quanto é? É 1. Né? Então, aqui seria simplesmente isso, o trabalho. Positivo. Positivo. Ok? Então, essa força aplicada realiza um trabalho positivo sobre esse bloco. Então, se realiza trabalho sobre esse objeto, significa que está transferindo. Você lembra que trabalho é a quantidade de energia transferida, né, por uma força sobre um objeto. Então, essa força está transmitindo energia a esse bloco. Tá certo? Vamos imaginar que você levanta esse bloco assim lentamente, sem acelerar, lentamente. E chega aqui e você para, né? E você, né, independentemente disso, aqui a força seria isso. O trabalho, perdão, seria isso daqui, né? Porque o trabalho depende somente da magnitude da força e do deslocamento, tá? Então seria isso. Que é positivo. Então significa que esse objeto, estando nesse ponto, nessa altura, deve ter alguma energia maior. Por que eu estou dizendo isso? Por que aqui deveria ter uma energia maior esse objeto? Por quê? Porque a força FA está fazendo o trabalho sobre ele. Então está transmitindo energia para ele, está dando energia a ele. E essa energia não se transmitiu, não se transferiu em energia, não se transformou em energia cinética. Por quê? Porque esse objeto pode ser levado lentamente e sem uma velocidade muito grande. E aqui, e continuar em repouso aqui. Ou, perdão, né? Se manter em repouso nessa parte. Tá certo? Tá? E assim, nessa parte, vamos supor que a energia, velocidade zero. Então, a energia cinética também é zero. E nesse ponto, também a gente podemos dizer que a velocidade de partida, né, foi zero. Portanto, a energia cinética também foi zero. É dizer que esse objeto não ganhou nada de energia cinética. Então, a pergunta que eu faço para vocês seria, então, onde foi transferida essa energia? Como vocês sabem, a energia, né, não se pode desperdiciar, não pode sumir de nada. Deve ter ido a algum lugar. Aonde foi essa energia que a força FA transferiu para esse objeto, né? Que é justamente o valor dessa energia transferida é isso, esse daqui. Aonde foi parar? Então, a resposta está no seguinte: ele foi parar em uma nova forma de energia, que seria a energia potencial. Tá certo? Tá? Então, o que aconteceu? Que eu apliquei uma força, eu transferi energia a esse objeto, e essa energia, né, eu dei uma certa energia a esse objeto.
e essa energia se transformou em energia potencial, tá? Ou fez com que sua energia potencial desse objeto aumente, tá certo? Então, nesse ponto, a energia potencial, que vamos representar pela letra U, tá certo? A energia potencial, que vamos representar pela letra U, então já seria aqui maior, tá certo? Energia potencial maior. E nesse ponto a energia potencial deve ter sido menor, tá? Então a gente vai representar ainda da seguinte forma, tá? Então seria a energia potencial final nessa altura, e essa seria a energia potencial nessa altura, né, do piso, né? Ok? Então significa que como, né, a força FA, ou a pessoa que está puxando, né, transferiu, deu sua energia, né, a esse bloco, tá certo? Então significa que essa energia transferida se transformou em energia potencial, tá? Foi para a energia potencial. Não foi para a energia cinética, senão foi para a energia potencial, tá? Então significa que nesse ponto a energia potencial final nesse ponto seria o que ele já tinha antes, inicial, mais quem? O trabalho realizado por essa força. Ou seja, a quantidade de energia transferida. Que quantidade de energia foi transferida? Esse daqui. Então, a energia potencial aqui será o que já tinha aqui, mais, né, essa energia transferida. Ok? Então, seria isso. E esse daqui é justamente já o teorema de trabalho e energia potencial. Tá? Então, como nós podemos fazer isso? Seria assim, né? Energia potencial, esse aqui passa no primeiro lado com menos, né? Ambos são energia potencial, igual, no outro lado fica simplesmente o trabalho, tá certo? O trabalho realizado pela força aplicada. Ok, então aqui seria a variação então da energia potencial igual ao trabalho realizado pela força aplicada, tá? Então aqui a gente pode comentar isso, né? Escrever trabalho realizado pela força aplicada. FA, né? A força aplicada FA. Ok, você lembra que eu falei que essa força A deve ser de modo que esse objeto se mova lentamente. Eu não quero que seja muito rápido, porque aí existiria energia cinética, quer dizer que existiria mudança de energia cinética. Eu quero que a energia cinética se mantenha mais ou menos aproximadamente constante durante todo esse processo, tá? Tem a mesma, esse que seja, acho que a gente pode chamar isso um movimento quase estacionário, né? Ou quase em repouso, né? Tá certo? Sua energia não sua velocidade, a rapidez com que acontece o movimento não é tão grande, é pequeno, tá? Ou se realiza com uma velocidade pequena e constante, não tem acelerações, tá? Então, significa que para que isso aconteça, aproximadamente a força aplicada deveria ser em módulo igual à força da gravidade. Deve ser um pouquinho maior, como eu indiquei aqui, tá? Mas aproximadamente iguais, tá? Deve ser um pouquinho maior, essa daqui, para poder ganhar a força da gravidade e conseguir fazer esse movimento. Mas não deve ser extremamente grande, tem que ser quase por aí. Então vamos supor que se cumpre isso, né? Vamos dizer que é igual. Tá certo? Em módulo. Porém, em sentido, em direção, tá certo? É contrário, né? A força aplicada tem que ser contrária à força da gravidade. Em módulo, são iguais, porém, vectorialmente são opostos. Tá? Esses vetores. Pronto, então nós temos essa relação. E a gente coloca aqui, o que era o trabalho
da força aplicada. O trabalho seria a força aplicada multiplicada por quem? Pelo deslocamento, vetor. Eu vou colocar novamente dessa forma, o inicial, né? Tá certo? Era isso antes de escrever isso, né? A força aplicada multiplicada pelo deslocamento. Ok. Então, nós sabemos que a força aplicada é justamente o oposto da força gravidade. Então, eu poderia substituir por isso. Então, seria menos a força da gravidade multiplicado pelo deslocamento. Tá? Então, eu encontro essa relação. A variação da energia potencial é igual a menos a força gravidade produto escalar deslocamento. Para que não apareça esse menos no lado esquerdo, aqui, assim, né? Ou no lado direito, assim, eu posso multiplicar por menos 1 a todo, né? Então, o que acontece seria, né, menos variação de energia potencial seria igual a força da gravidade multiplicado pelo deslocamento. E o que seria isso daqui? Esse aqui seria justamente o trabalho realizado pela força da gravidade. Tá certo? Então, nós encontramos justamente o teorema que eu estava comentando para vocês. Eu posso escrever isso aqui primeiro. O trabalho realizado pela força da gravidade é menos a variação da energia potencial. Tá certo? Então, esse aqui que seria teorema WU. Energia, trabalho, energia potencial. Tá? Então, bastaria então saber o que é energia, como se calcula a energia potencial. Qual a fórmula da energia potencial? Bastaria saber, porque o trabalho sempre será simplesmente o seguinte. Né? Você lembra, isso aqui seria o menos disso, né? Você lembra que é tudo isso que seria delta U. E se colocar menos, e menos delta U, se então multiplicar a tudo isso com menos U, então esse aqui vai ficar com menos, e esse aqui vai ficar com mais. Eu coloco esse que tem mais na frente, então vai ficar U inicial menos U final. Tá certo? Esse significaria isso, né? U inicial menos U final. Tá vendo? Olha, em qualquer situação, se quero calcular o trabalho realizado pela força da gravidade, esse aqui, simplesmente bastaria restar a energia potencial inicial, né? Menos a energia potencial final. Nada mais. Então, bastaria saber quem seria essa energia potencial, tá? Não precisaria mais usar essa fórmula, né, de produto escalar, né? Já não preciso calcular o ângulo que forma, nada disso. Bastaria saber como é isso, como é a energia potencial, tá? Aqui, esse seria o trabalho realizado pela força da gravidade. Pela força da gravidade. Ok? Então seria isso. Cuidado. O trabalho realizado pela força da gravidade, tá certo? Não aumenta a energia potencial. Pelo contrário, diminui. Porque tem esse menos. Tá certo? Tem esse menos. Cuidado com esse menos. Significa que se o trabalho, né? Se a força da gravidade realiza um trabalho positivo, ele realiza, né? Um trabalho positivo, que significa que a energia potencial diminui. Diminui. Tá? E se a força da gravidade realiza um trabalho negativo, a energia potencial aumenta. É dizer, são contrários. Tá? Então, muito cuidado, porque esse aqui, esse menos, tá, tem um significado importante. É importante isso daqui. Continuamos, né? Então, vamos com um exemplo, né, para poder entender melhor isso daqui. Seria assim: imagina que você né, levantou esse objeto, né, esse bloco M até essa altura,
E quando você levanta, você sabe que justamente a energia potencial aumenta, né? Por quê? Porque essa força aplicada realiza um trabalho positivo, né? Esse aqui é positivo, nós mostramos aqui, né? Então, existe um acréscimo, né? Imagina, né? Que esse aqui, por exemplo, aqui tenha valor de 10 joules, né? Essa energia potencial, tá certo? E então, se esse aqui, por exemplo, né? Seja 20 joules, então aqui já vai ter quanto, né? Esse 10 joules que tinha lá embaixo, mais o trabalho que realizou essa força, que seria 20 joules. Então, nesse ponto, a energia potencial já seria 30 joules, né? Justamente maior, né? Esse aqui maior que isso. Ok. Mas imagina que você deixa essa corda. Solta essa corda. O que vai acontecer com esse bloco? Né? Vamos imaginar aqui, tá aqui o bloco. E você solta, imaginamos, né? Essa situação. O que vai acontecer com esse bloco? O bloco vai realizar vai cair, né? Então, ela vai e volta para o piso, né? Para o piso. Ok? Então, nesse caso, claro, se você solta livremente, ele vai ganhar energia cinética, né? Porque você vai ver quando chega aqui tem uma certa energia cinética, né? Ok. Mas vamos supor que você não solta livremente, porque eu não quero trabalhar com energia cinética. Quero evitar aqui trabalhar com energia cinética para não me complicar. Tá certo, né? Eu quero só me concentrar na energia potencial. Então vamos supor que eu deixo cair esse objeto também lentamente. Significa que eu não libero, aplico uma força ainda, mas essa força aplicada, que seria isso, teria que ser um pouquinho menor que isso. Se a força gravidade deveria ganhar agora. Então a força gravidade, né, está agindo, está puxando e o objeto cai lentamente, né, e chega aí. Tá certo? O correto seria assim, né? Essa mesma altura inicial, né? Aqui. Ok. Então, o deslocamento agora seria isso. Tá certo? Vamos desenhar corretamente esse deslocamento. Seria então, agora seria isso, o deslocamento D. E em todo momento a força gravidade é para baixo. Então, nessa situação, a força gravidade, o trabalho realizado pela força gravidade é positivo. Por quê? Porque a força da gravidade e o deslocamento estão na mesma direção. Então, significa que acontece. Se esse aqui for positivo, a gente analisar aqui. Se esse aqui for positivo, tá certo? Positivo. Então, significa que a variação menos delta U terá que ser positivo. Então, para que essa expressão seja positiva, a única possibilidade é que essa daqui seja negativa. Tá certo? Esse aqui seja negativo porque com esse menos vira positivo. Então a variação de energia potencial é negativa. Tá? Então, quando o trabalho é positivo, a variação da energia potencial é negativo. É o contrário, né? Tá certo? Tá? E que justamente acontece aqui, né? Se ele está indo, né, dessa energia, quando nesse ponto tinha energia potencial 30 joules, e aqui vai para 10 joules, tem uma queda, né? Está indo a um ponto com menor energia potencial. Tudo bem, tá? E se no sentido contrário, se você levantar, como nesse caso anterior, levantar esse objeto, a força gravidade realiza trabalho negativo quando está subindo. A força gravidade realiza trabalho negativo. Se esse aqui for negativo, significa que a variação de U tem que ser positiva. Tá? Então, isso pode ajudar vocês em alguns problemas, tá? Alguns exercícios, né, de interpretação. Então, continuamos, né?
Agora, meu objetivo é encontrar justamente U. Quero saber o que é U. Né? Porque sabendo U, já posso calcular o trabalho da força-gravidade sem nenhum problema. Tá certo? Bastaria restar, né? Seria uma coisa de resta, nada mais. Calcular trabalho. Seria bem simples. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Então, vamos calcular esse trabalho nessa subida, realizado pela força-gravidade. Tá? Vamos apagar esse segundo caso que eu coloquei aqui. Tá? Aqui vamos... aqui era energia potencial. Né? Só o valor inicial, né? A gente colocou só dessa forma. Tudo bem. E para isso a gente precisa, né? Já dar um certo valor para esse D, né? Vamos supor que então esse nível seria nível 0, y0, altura 0, quando está o piso. Quando está sobre o piso, a gente diz que sua altura é 0. E quando está nesse ponto, vamos dizer que sua altura, né, é h. Tá certo? Então significa que esse D que está aí, o deslocamento, o módulo, né, desse D, seria justamente essa altura h. Né? Seria a altura final, né? Podemos colocar assim melhor. A altura final menos a altura inicial, que seria, nesse caso, h menos 0, que acaba sendo simplesmente h. Tá certo? Então, o módulo desse deslocamento é h. Justamente essa altura, esse daqui. Tudo bem. Então, agora com isso eu posso calcular já o trabalho da força-gravidade. Então, a força-gravidade, então, seria o trabalho, né? Seria a força-gravidade multiplicado pelo vetor deslocamento, igual a variação de energia. Vamos só calcular por enquanto o trabalho, tá? E depois a gente iguala aqui, né? Com um menos a variação de energia potencial. Então, a força-gravidade seria mg, tá certo? O módulo, né? Tá certo? Aqui iria, vamos escrever melhor completo aqui. Deslocamento D, o módulo, né? D, multiplicado pelo cosseno do ângulo que eles formam. E nessa subida, a força-gravidade está apontando para baixo e o deslocamento está apontando para cima. Que ângulo eles formam? Que ângulo formam? Formam ângulo de 180. Tá? Então, esse aqui seria menos 1. Tá? Então, nós temos o módulo da força-gravidade. O módulo da força-gravidade é a massa pelo G. Então, escrevemos. E o módulo de D, o deslocamento D, justamente seria esse aqui que a gente chama de D, é H. Altura, né? A variação da altura, a altura final. Menos 1. Então, seria o trabalho, nessa situação, seria menos mgh. Tá certo? Então, esse aqui seria o trabalho realizado pela força-gravidade, tá? Nessa subida. Tá? Subir desde nível 0 até o nível H. Ok, então eu vou substituir aqui. Agora sim, então eu vou ter menos mgh igual a menos a variação da energia potencial. E você já sabe que a energia potencial, a menos a variação da energia potencial seria o seguinte. Perdão, antes de fazer isso, a gente poderia, né, para não nos complicar com esse sinal, a gente simplifica, né? Multiplica por menos 1 ambos lados e vai esse menos e vai esse menos. Fica melhor, né? Mais simples, tá? Lembrando que esse resultado eu estou substituindo aqui. Tá certo? E estamos voltando, né? Calcular esse teorema. Ok?
E agora o meu objetivo é isso, encontrar a energia potencial. E acredito que agora é bom encontrar. Então, por quê? Aqui seria, né, variação da energia potencial. Seria a energia potencial final, é dizer, nessa altura, final, menos a energia potencial inicial, que seria nessa altura. Seria justamente esse valor. mg e variação de altura, ou altura final, né? H. Aqui a altura, né? O objeto se eleva. Ok. Então, seria o seguinte. Então, aqui eu posso isolar a energia, né, potencial final, a energia nesse ponto, seria igual. Esse aqui passa ao outro lado com mais. Então, seria energia potencial inicial mais esse valor. Ok? Então, eu tenho essa relação. Não encontrei o que queria. Não encontrei simplesmente a fórmula para a energia potencial. Encontrei a energia potencial em algum ponto igual à energia potencial em outro ponto mais, né, e um certo valor. É dizer que a energia potencial nesse ponto vai depender da energia potencial aqui. Quanto valia aqui? Tá certo? Quanto valia? Se valia 10 newton, então aqui tem que, 10 joule, aqui tem que 10 joule também, né? E mais isso. Isso sim é fixo, né? Que vai depender simplesmente da massa, do G, né? Da aceleração da queda livre e a altura, né? Essa variação. Quanto consigo levantar. Ok. É costume para resolver esse problema, porque eu queria uma fórmula para U, e não achei ainda uma fórmula para U, porque está atrapalhando isso daqui. Então, existe, né, uma forma de evitar isso, zerando a energia potencial inicial aqui. A gente pode escolher de que a energia potencial nesse nível seja zero. Tá certo? A gente pode fazer essa escolha, tem essa liberdade. Então, com isso, se a gente fizer zero isso aqui, já não seria 10 como estava supondo antes, senão já vou dizer aqui zero, tá? Então, nesse caso, eu tenho que a energia potencial nessa altura, nessa posição, é simplesmente mgh. Tá certo? E vai depender simplesmente da altura. Se eu coloco mais alto, o H maior grande, né? Significa que a energia potencial vai ser maior. Tá certo? E se a massa é grande, é mais pesado, se eu elevar, vai armazenar mais energia potencial também. Ok? Então, a partir daqui, já posso então dizer que a fórmula, o que estava procurando aqui, é melhor aqui, né? Queria encontrar uma fórmula para a energia potencial, então seria simplesmente mg e altura. A altura a que se encontra o objeto, nada mais. Tá? Então, essa seria a definição da energia potencial. Então, a energia potencial depende somente da altura. Tá? E depende somente da altura quando se trata de um único objeto, né, que a gente está trabalhando. Vamos supor que a gente já definiu, né, objeto de tanta massa. Tá certo? Tem essa caixa aí que tem uma certa massa. E ele vai variar somente se mudar de altura. Se a gente mover para os lados, né, então o H permanece o mesmo, a energia potencial não muda. Tá? Muda somente se a gente mudar de altura. Ok, então essa aqui seria a definição da energia potencial, tá? Então, vocês podem escrever. Essa aqui é a definição da energia potencial. Então, daqui em diante, você pode usar essa fórmula, tá? Então, significa que a energia potencial está associada à posição que ocupa na superfície ou ao redor da Terra, né? Tá certo? É dizer que a energia potencial não está associada ao movimento, como acontecia com a energia cinética, né? A energia cinética está associada ao movimento, à sua rapidez, tá? A energia cinética é mais rápido, mais energia cinética. Parado, energia cinética zero.
Mas a energia potencial de que está associada a quê? A sua posição em relação à superfície da Terra. Tá certo? Tá? Sua posição. Tá? A sua posição vertical, né? Também não é posição horizontal. Se a gente mexer para os lados, como já falei, não acontece nada com energia potencial. Tá? E a gente pode fazer sempre uma escolha. A gente pode dizer que em algum nível a energia potencial pode ser zero. Tá certo? A gente tem essa escolha. Poderia dizer que aqui a energia potencial é zero. Poderia dizer. Porém, a energia potencial nessa parte já seria negativa. Tá certo? Tá? É dizer que existe a possibilidade de que a energia potencial seja negativa. Existe a possibilidade. Quando? Quando H seja negativo. E o que significa H negativo? H negativo significa assim, olha, esse aqui seria mi Y, vamos dizer, né, meu eixo Y, de referência, né? Y igual a zero, perdão, né? Esse seria o eixo X, na verdade, né? Eixo X. O eixo Y seria esse aqui, né? Tá certo? Então, esse aqui é algum nível, né? Não sei, pode ser o nível do mar, por exemplo, né? Nível do mar. Então, aí considero Y igual a zero. Eu acho que é melhor, eu vou mudar isso. Em vez de H, posso mudar por Y. Y eu acho que é melhor porque associa com altura, né? Altura. Eu acho que seria melhor assim. Olha, então justamente, olha, se Y é zero, a energia potencial é zero. Então significa que nesse ponto, a nível do mar, esse aqui pode ser nível do mar. Nível do mar. Tá certo? Então nesse nível do mar, a energia potencial é zero. Aqui é zero. Aí tem peixinhos, né, andando por aqui. Ok, tem uns peixinhos que estão andando no fundo do mar, que pode ser a uma altura, vamos dizer, 10 metros, né? Nessa altura, vamos medir aqui. Profundidade 10 metros, só que está debaixo desse nível. Você lembra que o eixo Y está apontando aqui para cima. Então, no sentido contrário, seria negativo. Então, seria 10 menos 10 metros, vamos dizer. Negativo porque está abaixo, debaixo desse nível que a gente está supondo. Então, significa que nesse ponto o peixinho, estando aí, a energia potencial desse peixinho será negativo. Será a massa do peixinho, né? Que é positivo. O G, né? Que a gente sabe, 9,8 metros segundo quadrado. E Y, que seria, nesse caso, menos 10 metros. Então, como esses aqui são positivos, com esse menos vai virar negativo. Tá certo? Então, existe a possibilidade da energia potencial ser negativa. Existe, tá? Isso que é diferente da energia cinética. Porque a energia cinética, né? Como por definição é isso, é sempre positivo. É sempre positivo. Porém, a energia potencial pode ser negativa. Agora, se tem aqui uma ave, né? Uma ave está a uma altura, né? Está voando. Aí, então está aqui, por exemplo, vamos dizer Y já 200 metros, por exemplo, né? Então, como está acima desse nível que a gente está considerando, né? É positivo. Então, a energia potencial, novamente, seria mg, a massa, né, da ave, o G e Y, que é 200. Então, vai dar energia potencial positivo. Ok? Então, muito bem. Então, a energia potencial negativa significa que a gente está a uma altura debaixo do nível de referência que a gente colocou como Y0. Energia potencial positiva está acima. Somente isso, tá? Continuamos, pessoal. Vamos falar sobre o teorema de conservação de energia mecânica. Ok, então precisamos definir o que seria energia mecânica, né? Diz que né, queremos analisar, diz que existe um teorema que nos diz que essa energia mecânica se conserva. Isso que trata esse teorema que vamos falar agora. Então, mas o que seria energia mecânica? A energia mecânica de um objeto seria a soma da energia cinética
mais a energia potencial. Tá? Isso que a gente falou até o momento, né? Um objeto pode ter energia cinética, claro, porque ele pode ter movimento, e um objeto pode ter energia potencial porque ele pode estar a uma certa altura. Tá certo? Tá? Então, qualquer objeto pode ter esses dois tipos de energia. Tá? Esses dois tipos de energia se denomina energia mecânica, mas a soma dela que a gente vai chamar aqui como energia mecânica. E vamos representar pela letra E. Esse aqui, E, vai representar a energia mecânica total, também podemos dizer, energia mecânica total, porque alguns livros chamam a cada um desses como energia mecânica, né? São dois tipos de energia mecânica, né? Uma cinética e outro potencial. Ok? Mas aqui a gente vamos chamar de energia mecânica e a soma das duas, tá? Então significa que E, que energia mecânica, seria a energia cinética, que representamos com a letra K, mais a energia potencial, que representamos pela letra U. E a fórmula de cada um, aí você já sabe, né? A energia cinética, tá certo? A energia cinética seria 1/2 da massa multiplicado pela rapidez ao quadrado do objeto, né? Massa do objeto e sua velocidade ou rapidez ao quadrado. E a energia potencial seria a massa do objeto, né? Alguma coisa que tem que ver com a gravidade, que seria a aceleração da gravidade, e a altura que ocupa esse objeto, né? Em relação a um certo nível que a gente vai escolher, tá? Tudo bem. Então nós conhecemos essas duas formas de energia mecânica, tá? O que a gente quer saber agora é que como se comporta essa energia mecânica, por exemplo, nessa situação aqui, né? O que acontece com a energia mecânica, por exemplo, aqui, esse exemplo. Imagina que essa aqui seria uma montanha de neve, vamos supor, tá certo? Uma montanha de neve, né, que tem uma forma, né, assim. E tem aqui um esqui que vai escorregar, né? Tá certo? Desde esse ponto, né, até, vamos dizer, a um ponto por aqui. Não? Ou até base, podemos dizer aqui. Tá certo, né? Ok, então nós queremos analisar o que acontece com a energia mecânica desse esqui, ou pode ser um bloco, né, bastante pesado, né, que está em essa montanha de neve, né, tá? Ok, então vamos supor que aqui a energia mecânica, vamos dizer que seria E, e a energia inicial, justamente, I de inicial, e aqui seria a energia mecânica final, tá certo? Existe alguma relação entre esses, não? Ou existe uma fórmula que nos permite relacionar? Então vamos descobrir isso, tá? Então, começamos com o teorema energia cinética, o trabalho e energia cinética, tá? O que nos diz o teorema trabalho e energia cinética, né? Nos diz que o seguinte, né? Vamos escrever aqui. Teorema trabalho e energia cinética. A gente pode escrever assim. Então, o que nos diz? Nos diz que a variação da energia cinética é igual ao trabalho resultante. Tá? Podemos escrever assim. O trabalho resultante. Esse trabalho que é realizado por todas as forças que estão agindo sobre esse objeto, né, que nós estamos estudando. Nesse caso, esse bloco. Vamos considerar um bloco esse aqui. Um bloco bastante pesado, né? Grande e pesado, né? Ok? Que vai escorregar por essa montanha, tá? Ok,
Então, vamos analisar que força está agindo sobre esse bloco. Tá? Então, vamos pegar um caso intermediário. Vamos dizer que esse bloco está por aqui em algum momento, né? Tá? Então, primeira coisa, tem a força da gravidade. Para baixo, força da gravidade. Tá certo? O que mais tem? Esse bloco está em contato com essa montanha, né? Então, existe uma força de contato. A montanha está sustentando, então tem uma força normal. Tá? Fazendo 90 graus justamente com essa superfície. Então, seria mais ou menos assim. A normal. Fazendo 90 graus, tá? Com essa superfície. Sempre vai ser fazendo 90 graus com a superfície da montanha, né? Tudo bem. Que mais? Que força mais está agindo sobre esse? Se existe atrito, existe outra força aqui, né? Que podemos representar com isso. Então, o atrito sempre se opõe ao movimento. Então, nesse caso, né? O movimento dessa caixa ou desse bloco seria para baixo, né? Então, a força de atrito teria que ser contrária. Então, teria que ser paralelo à superfície, né? Paralela à superfície, assim. Vamos representar por F. Então, tem isso, a força de atrito. Ok. Tá bom, então vamos considerar essas três forças. Tá? Eu acredito que não tem outra força, ninguém está puxando nada, seria somente a força de gravidade, a força normal, porque está em contato com a montanha, e a força de atrito também, porque está em contato e a montanha pode ter certo atrito, tá? Que pode ser não ser zero, né? Pode ser diferente de zero. Ok, então o trabalho aqui seria, o trabalho resultante seria o trabalho realizado por essas três forças, seria por a força normal, né? Vamos começar pela força na ordem que a gente colocou, seria a força da gravidade, o trabalho realizado pela força normal, o trabalho realizado pela força de atrito. Pronto. Ok, o que simplificamos aqui? Nós sabemos que a força normal sempre realiza trabalho zero, porque forma sempre 90 graus com o deslocamento. O deslocamento aqui, né, um deslocamento pequeno aqui sempre estaria ortogonal a Sn, tá? Sempre. A força normal, se simplifica. O trabalho realizado pela força normal é zero, então se simplifica aqui. Ok, e da força gravidade não é zero. E da força atrito também não é zero, então não tem como simplificar. Porém, nós sabemos do teorema, né, o último teorema que nós falamos, do teorema de, né, vamos escrever aqui, do teorema trabalho, energia, potencial. Sabemos que o trabalho da força da gravidade é simplesmente menos a variação da energia potencial. E como já nós conhecemos a fórmula da energia potencial, então calcular o trabalho é bem simples. Simplesmente aqui isso vai ser trabalho final. Não, seria menos, né? O trabalho final, menos trabalho inicial, mas acaba se transformando isso. Seria simples, perdão, trabalho, estou me confundindo. Seria energia potencial, né? Seria a energia potencial inicial menos energia potencial final. Fica, né, tá, nessa ordem devido a esse menos. Se não tivesse esse menos, ficaria potencial final menos o potencial inicial. Tá? Energia potencial final menos energia potencial inicial. Seria isso se não tivesse esse menos. Mas devido a que tem esse menos, se troca a ordem e fica assim. Tá? Isso a gente já verificou antes. Tudo bem, então, olha, que é bem fácil agora calcular o trabalho da força gravidade. É simplesmente essa resta que está aqui. E calcular cada um deles é isso. Tá? Por isso que é a vantagem, né? Saber esse teorema. Ok. Então, a gente pode substituir aqui. Então, nós temos o seguinte, a variação da energia, né? Substituindo. Colocamos, né? Substituindo.
substituindo, nós obtemos que a variação da energia cinética seria igual, então, ao trabalho da força-gravidade, que seria menos a variação da energia potencial, mais a variação da força, o trabalho realizado pela força de atrito. Tá certo? Esse aqui, vamos colocar atrito, né? Atrito. E esse aqui, força, o trabalho realizado pela força de atrito. Ok, esse aqui passa ao outro lado, então nós temos variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. E o que seria a variação da energia cinética mais variação da energia potencial? Esse daí, justamente, seria a variação da energia total. Vocês podem conferir isso. Tá certo, tá? Vocês lembram que ΔK seria o K final menos K inicial. E ΔU seria o final menos o inicial. Se você somar, como está acontecendo aqui, então você vai somar, olha, esse com esse que vai dar QK mais U. Energias mecânicas. E, né? Mas onde? No final. Menos, agora aqui também você vai somar, né? Esse com esse. Colocando em evidência esse menos, né? Então seria a energia mecânica inicial. Ok? É isso. E isso aqui é justamente o delta E que coloquei aqui. Tá ok? Então chegamos a essa fórmula. É dizer que a variação da energia mecânica total é simplesmente o trabalho final. Oh, perdão, aqui eu estou me atrapalhando. Já. Seria a variação da energia mecânica é igual ao trabalho realizado pela força de atrito. É isso. Essa seria a primeira parte do teorema de conservação da energia mecânica. Esse aqui. Esse aqui é o teorema. Podemos colocar simplesmente teorema de E, né? De energia mecânica. Ok, então, que significa? Que significa? Se a força de atrito fosse zero, que a gente imagina que fosse né, sem atrito, o que aconteceria com a variação da energia mecânica? Seria zero. Significa que a energia mecânica seria constante, porque não varia, né? Seria zero. Tá certo, tá? Se né, F for zero, então a variação de energia mecânica seria zero. Isso que significa, o que era a variação de energia mecânica era isso, E final menos E inicial. Então significa que esse aqui que seria zero. Mas passando esse outro lado, o que a gente obtém? Que a energia final é igual à energia mecânica inicial. Significa que E constante. Se conserva. Tá certo? É dizer que esse bloco pode estar desenhando, fazendo né, movimentos estranhos aqui, dependendo como seria a forma né, tá, dessa montanha. Porém, a energia dele sempre será constante, sempre se mantém constante. Se ele começou aqui, vamos dizer, com 10 joules, já com uma energia 10 joules, quando vai chegar, vai ter a mesma energia. E aqui, também 10 joules. Claro, se esse F for zero. Se F for zero. Mas se não for, teria que calcular o trabalho realizado por ele. E o trabalho realizado pela força de atrito é sempre negativo. Tá certo, né? Então, acredito que isso aqui a gente pode completar aqui. E com isso a gente já finaliza. Tá? Essa aqui seria a primeira possibilidade. Vamos dizer 1. Né? Se a força de atrito for zero, né? Mas se não for. E se não for? Se a força de atrito, por exemplo, for diferente de zero, então. Então, significa que a energia cinética
perdão, energia mecânica total, né? Energia mecânica, tanto, né, soma cinética mais potencial, teria que ser ainda, né, igual ao trabalho. Porém, o trabalho realizado pela força atrito é negativo sempre. Por que é negativo sempre? Porque sempre se opõe ao deslocamento. Tá certo? Tá? Aí você diz, F sempre é oposto ao deslocamento. Por isso, né? Sempre vão formar 90 graus. Sempre tira a energia, né? É dizer que a força de atrito sempre vai roubar energia. Sempre. Não tem como ele, né, te devolver. Não tem. Não. Ele sempre vai querer te prejudicar. Então, por essa razão é negativo. E significa, então, que se atrito for diferente de zero, então a energia mecânica, como esse aqui é negativo, então significa que isso aqui será negativo. E o que era isso? Era a energia final menos inicial menor que zero. Esse passando do outro lado, está com menos, passa do outro lado com mais. Tá certo? Aqui vai ficar E. Então, como que fica, né? Pronto. Significa que a energia mecânica final será sempre menor que a energia mecânica inicial. Se acontecer isso. Sempre vai diminuir a energia mecânica, se existir atrito. Tá certo? Significa que se você começou com 10 joules de energia, se o atrito for diferente de zero, e se existe atrito, significa que aqui, por exemplo, você já estará com energia, vamos dizer, 8 joules já. E aqui pode ser que você chegue já com 2 joules. Vai diminuindo. Por quê? Porque a força do atrito vai roubando energia dessa caixa. Ok? Mas em muitos exercícios, né? Exercícios acadêmicos, né? Exercícios no papel, a gente sempre considera que o atrito é zero. Então, você pode considerar isso. Que não varia a energia mecânica. A energia se conserva, né? Constante. Por isso que aqui diz teorema de conservação, né? Trata sobre a conservação da energia mecânica. Tá? Existe essa possibilidade. Tá? Isso em muitas situações a gente faz. Na teoria, né? Fazer exercício, né? Acadêmicos. Mas na prática, na realidade, acontece isso? Não acontece isso. O que acontece? Essa possibilidade 2, né? Sempre existe atrito, por mais que seja pequeno, mas existe. Então, sempre devemos usar essa equação no caso real, né? Quando você vai fazer um experimento, você tem que considerar isso. Tá? É dizer, se acontecer alguma queda da energia mecânica, você já sabe justificar por que teve. Quem roubou essa energia? Foi o atrito, né? Tudo bem, pessoal? Ok, pessoal. Para a próxima aula, então, vocês podem resolver os exercícios 4.6, 4.7 e 4.8 da apostila. E com isso a gente finaliza nossa aula de hoje, tá, pessoal?